Parem tudo, simplesmente impressionante. O que aconteceu agora há pouco no Supremo Tribunal Federal. Algo que ninguém esperava. Algo que pode mudar os rumos do julgamento contra Bolsonaro. O ministro Luiz Fux, um nome que muitos já davam como carta fora do baralho, resolveu surpreender e criticou diretamente a postura de Alexandre de Moraes. Mas não foi uma crítica qualquer. Fux jogou no ventilador toda a incoerência do tribunal, desmascarou a estratégia de Moraes e jogou um balde de água fria na tentativa de julgar Bolsonaro a portas fechadas na primeira turma. Em outras palavras, Fux peitou Moraes na frente de todo mundo. E mais, ele fez questão de deixar claro que a decisão certa seria levar o caso para o plenário, com todos os 11 ministros. E, meus amigos, vocês não têm ideia do que isso significa, porque essa divergência pode mudar tudo. E acreditem, está tirando o sono de muita gente no STF. E eu vou te contar agora, tim-tim por tim-tim, cada detalhe dessa reviravolta que pode estremecer o tribunal. Segura essa, porque o que vem a seguir é de deixar qualquer um de queixo caído. O que pouca gente percebeu é que essa divergência entre Fux e Moraes não é apenas uma discordância jurídica. É uma verdadeira guerra nos bastidores do STF. Sim, meus amigos, há um racha dentro do Supremo, e a atitude de Fux escancarou isso de vez. Mas por que ele resolveu peitar Moraes agora? O que está por trás dessa jogada? A resposta é simples e assusta muita gente. Há ministros que estão incomodados com o poder absoluto que Moraes vem acumulando. Sim, ele se tornou uma figura quase inquestionável dentro da corte, acumulando investigações, prendendo opositores, decidindo o que pode e o que não pode ser dito no Brasil. Mas nos bastidores, o descontentamento é grande, e Fux pode ter sido o primeiro a dar a cara à tapa e dizer o que muitos pensam, mas tem medo de falar. O que está em jogo aqui não é apenas o julgamento de Bolsonaro, mas o futuro do próprio STF e do poder que ele exerce sobre a política brasileira. Acreditem, essa história ainda vai pegar fogo, e eu vou te mostrar agora como tudo isso se conecta com os bastidores do poder em Brasília. Agora, imagine a tensão dentro do Supremo Tribunal Federal neste exato momento. De um lado, Moraes, cada vez mais poderoso, usando sua caneta para decidir o destino de políticos, empresários e até cidadãos comuns. Do outro, ministros que nos bastidores já não escondem o incômodo com o rumo autoritário que a corte está tomando. Fux pode ter sido o primeiro a se manifestar de forma aberta, mas ele não está sozinho. Sim, há um movimento subterrâneo acontecendo, uma divisão crescente entre os ministros, e isso pode resultar em um embate que o Brasil nunca viu antes. O próprio Gilmar Mendes, por exemplo, já demonstrou sinais de descontentamento com certos excessos. Será que ele também vai desafiar Moraes? Ou será que nos bastidores, novas alianças estão sendo formadas para conter o poder avassalador do ministro que muitos chamam de o verdadeiro imperador do Brasil? O que estamos prestes a ver é uma batalha interna que pode mudar completamente os rumos do país. E os sinais disso já começaram a aparecer. Mas e se eu te dissesse que há algo ainda mais obscuro por trás dessa divisão no STF? Fontes próximas ao tribunal indicam que o verdadeiro jogo de poder pode estar apenas começando. Nos corredores do poder, já se fala de um plano silencioso, mas altamente estratégico para enfraquecer Moraes. E o pior, esse plano pode estar sendo arquitetado por aqueles que, até ontem, pareciam ser seus aliados. Sim, há um sentimento de revolta crescente dentro da própria corte. Ministros que agora percebem que, ao conceder poder irrestrito a Moraes, criaram um monstro que já não pode mais ser controlado. A questão agora não é mais se ele será confrontado, mas sim quando isso acontecerá. Os ministros estão inquietos, as reuniões estão cada vez mais tensas e as traições podem surgir a qualquer momento. Será que finalmente veremos o império de Moraes começar a ruir? Ou ele já está um passo à frente e tem um contra-ataque preparado? As movimentações nos bastidores estão se intensificando e os sinais são cada vez mais claros. Moraes está perdendo o controle.
Ministros que antes se calavam agora começam a expressar, ainda que discretamente, seu descontentamento com o abuso de poder dentro do STF. Mas o que está realmente em jogo? Simples. Há um medo crescente de que a influência excessiva de Moraes possa arrastar toda a corte para um abismo sem volta. O Brasil está de olho, o povo está cansado e a paciência de muitos ministros também parece ter chegado ao limite. E não é só dentro do STF que essa insatisfação se espalha. Políticos, empresários e até membros da própria imprensa começam a questionar até onde vai esse autoritarismo. Fontes indicam que articulações estão sendo feitas nos bastidores, estratégias estão sendo traçadas, e se Moraes não recuar, ele pode enfrentar uma resistência que jamais imaginou. Será que ele vai perceber os sinais antes que seja tarde demais? Ou seu destino já está selado? O que antes parecia impensável agora se torna uma realidade assustadora para Moraes. As fissuras dentro do STF já não podem mais ser escondidas. Ministros que até pouco tempo atrás demonstravam apoio incondicional ao colega, agora evitam falar publicamente e, nos corredores do Supremo, circulam rumores de descontentamento crescente. Seria o início de um racha dentro da própria corte? A verdade é que nos bastidores, há ministros que já entenderam que manter Moraes intocável pode ser um erro fatal para a imagem do STF. As manobras autoritárias e as decisões que flertam com o totalitarismo vêm causando um desgaste sem precedentes na credibilidade do tribunal. E o pior, se o Congresso avançar com medidas contra ele, quem tentará defendê-lo? Será que Moraes está prestes a ser abandonado pelos próprios colegas? O cerco se fecha e a queda pode ser muito mais rápida do que ele imagina. Se Moraes achava que os ataques viriam apenas da oposição política, ele subestimou o cenário. Agora não são apenas parlamentares bolsonaristas que denunciam sua atuação. Até mesmo figuras do Centrão começam a demonstrar desconforto com os rumos que o STF está tomando. E o que dizer dos militares? Nos quartéis, cresce a insatisfação com o que consideram um estado de exceção disfarçado de democracia. Fontes ligadas a altos escalões das Forças Armadas garantem: existe um monitoramento constante das ações do Supremo e há grande preocupação com o futuro do país. A pergunta que paira no ar é: até que ponto a paciência desses setores aguenta? A política brasileira já presenciou reações inesperadas quando as instituições cruzaram limites perigosos. Moraes está testando um terreno instável, e um passo em falso pode desencadear reações que nem ele, nem ninguém, será capaz de conter. Nos corredores do poder, um movimento silencioso, porém ensurdecedor, começa a tomar forma. Líderes conservadores, estrategistas políticos e aliados de Bolsonaro trabalham nos bastidores para construir um contra-ataque que pode mudar os rumos do Brasil. Reuniões secretas, telefonemas de última hora e alianças inesperadas surgem como peças de um xadrez político que se intensifica a cada dia. A insatisfação já não se limita mais a meros discursos inflamados em palanques. Há uma estruturação de ações concretas, buscando minar a influência de Moraes e do STF sobre o cenário político. Parlamentares pressionam por CPIs, governadores conservadores avaliam medidas que podem enfraquecer o ativismo judicial. E no Congresso, tramita discretamente uma série de propostas para limitar o poder dos ministros da Suprema Corte. A guerra já começou, e o Supremo Tribunal Federal não esperava enfrentar uma resistência tão organizada e determinada. A cada dia, fica mais evidente que o Supremo Tribunal Federal, STF, está à beira de um colapso. A pressão sobre os ministros aumentou drasticamente. E agora, eles sabem que não podem mais agir com a mesma autoridade e impunidade de antes. O clima dentro do STF é tenso, com alguns ministros temendo a reação da população e das forças políticas que agora estão se levantando contra o poder judiciário. Ministros do STF começam a adotar posturas defensivas, tentando justificar suas decisões questionáveis, enquanto o apoio popular à corte despenca a cada novo ato que revela a parcialidade e a tentativa de manipulação política. Mais do que nunca, é claro que as ações dos ministros, especialmente de Moraes, estão sendo desafiadas.
O medo do impeachment e da perda do poder está pairando sobre o Supremo, e os bastidores estão fervendo com conversas sobre como conter a onda conservadora que está prestes a atingir a Suprema Corte. Em um movimento desesperado, alguns ministros tentam dar uma guinada para retomar o controle. Mas será que será suficiente? E o que dizer da crescente pressão internacional sobre o Brasil? O STF, ao lado de figuras como Alexandre de Moraes, tem tentado manipular o processo político nacional com uma aparente isenção que já não engana mais ninguém. O jogo sujo de proteger interesses próprios e de aliados começa a ficar mais visível. A comunidade internacional, que há muito tempo observa o Brasil, está cada vez mais disposta a intervir, exigindo mudanças no judiciário, na política e na maneira como o governo brasileiro é tratado internamente. Agora, há rumores de que o STF está sob a mira de sanções internacionais severas. A União Europeia e os Estados Unidos estão observando com atenção cada movimento feito por ministros como Moraes. Será que eles vão deixar o Brasil afundar em mais um caos político? Ou irão realmente intervir para evitar que o país se torne um estado de exceção? A pressão internacional não é apenas uma possibilidade, mas uma ameaça real que pode afetar diretamente o Brasil e suas relações exteriores. Isso coloca ainda mais combustível na crise interna, e os ministros sabem disso. Moraes e seus aliados podem até tentar minimizar a situação, mas a verdade é que o Brasil está sendo observado como nunca antes. A jogada de xadrez está prestes a dar uma guinada. A guerra política contra Bolsonaro não acabou, meus amigos. O que muitos não perceberam é que o ex-presidente, mesmo fora do cargo, continua com uma força política impressionante. Ele pode até estar sendo atacado por Moraes e pelo STF, mas acredite, Bolsonaro ainda tem aliados poderosos dentro do governo e no Congresso. A narrativa de que ele está derrotado é pura ilusão. O que estamos vendo, na verdade, é uma preparação silenciosa para uma nova ofensiva política. Enquanto o STF tenta desacreditar Bolsonaro com acusações infundadas, sua base de apoio se fortalece nas sombras. Ele é um símbolo da resistência contra o sistema, contra aqueles que querem controlar a política e calar a voz do povo. Bolsonaro, com sua máquina política de apoio, está apenas esperando o momento certo para dar o troco. Quando a oposição menos esperar, ele poderá ressurgir, mais forte e mais preparado, para uma nova batalha que pode virar o jogo. E quem sabe até mesmo retomar o poder, dessa vez mais forte e mais resiliente do que nunca. Agora, meus amigos, vocês precisam entender uma coisa fundamental. O julgamento da denúncia contra Bolsonaro, no plenário do STF, com todos os 11 ministros, tem o potencial de ser um verdadeiro divisor de águas. O que Fux fez hoje foi algo incrível, algo que muitos nem imaginavam. Ele mostrou que, apesar de toda a pressão e tentativa de manipulação por parte de Moraes, o Supremo ainda pode ter alguma chance de agir com coerência e justiça. Se esse julgamento for realmente para o plenário e não para a primeira turma, como quer Moraes, a história pode mudar drasticamente. Isso significa mais espaço para as defesas, mais liberdade para contestar o que está sendo imposto pela narrativa dominante e, acima de tudo, mais transparência e imparcialidade no processo. Fux não só criticou a incoerência do STF, como também deu um golpe direto nos argumentos de Moraes, dizendo que a justiça não pode ser decidida conforme a conveniência do momento. Ele sabe que por trás das ações de certos ministros há algo que não é claro, algo oculto. Chegamos ao ponto crucial. Se essa divergência de Fux for mesmo o marco que muda tudo, então a luta por justiça e liberdade no Brasil acaba de ganhar um poderoso aliado. A ação de Fux não é apenas uma divergência técnica, mas uma crítica pública ao que está sendo tentado nos bastidores. O recado é claro: o Supremo precisa agir de acordo com a lei e não com conveniências políticas. Fux fez isso de forma elegante, diplomática, mas com uma força devastadora contra quem quer usar o STF para fins próprios. Se essa disputa pelo julgamento no plenário for levada adiante, ela abre uma janela de oportunidades para que a verdade apareça e as defesas possam ganhar fôlego. A luta por Bolsonaro e por todos nós não acabou.
E isso é o que precisamos entender. Fux não só está defendendo a imparcialidade do Supremo, mas também a democracia e os direitos de um povo que luta pela liberdade. Portanto, o que se segue a esse julgamento pode mudar o futuro da política brasileira. A batalha ela ainda não terminou e a nossa vigilância sobre cada movimento do STF será mais importante do que nunca. Não podemos deixar que a injustiça prevaleça. Fique atento. O futuro de Bolsonaro e de todos nós depende do que acontecer nos próximos dias.